Nós temos assistido muitas programações na televisão brasileira, programas considerados evangélicos, que focam especialmente a questão da prosperidade, das curas e dos milagres. Mas temos visto muito pouco pregação sobre salvação, sobre perdão de pecados, sobre vida eterna, sobre a graça de Deus. O compromisso do programa Verdade e Vida é anunciar a você o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos tratar deste tema, salvação, o maior presente de Deus. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma mensagem para a nação brasileira, Deus tem uma palavra para o seu coração. Flor no canteiro central brotou, lírio dobrado, vestido com cuidado. Quem te deu de beber? Quem te pôs como um vaso na janela do carro? A vida teima em florescer no meio da poeira, do concreto, do asfalto. Quem te deu de beber? Primavera pediu em silêncio e as cores lhe disseram sim. Hoje eu quero conversar com você à luz de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, sobre salvação, o maior presente de Deus. Nós estamos hoje vendo tantas pessoas correndo atrás de dinheiro, de cura, de milagres, de fatos espetaculares, quando na verdade a grande mensagem de Deus para você, para a humanidade, é a mensagem da salvação. Não há presente maior do que a salvação em Jesus Cristo. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter carro novo na garagem, você pode morar num apartamento de cobertura, você pode ter muitos bens, mas se você não tem ainda salvação em Cristo, a sua vida está vazia e sem propósito de existir. Hoje eu quero conversar com você sobre a salvação, o maior presente de Deus. E esse texto de Efésios 2, de 1 a 10, vai fazer 4 afirmações muito importantes. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Paulo vai dizer assim: Deus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. O que Paulo está dizendo é que o homem, antes de crer no Senhor Jesus, deste encontro pessoal com o Salvador, ele é uma pessoa cativa e escrava, primeiro, do diabo. Ele é um prisioneiro do diabo. O diabo mantém as pessoas cegas, prisioneiras, escravas.
O homem sem Cristo, ele não é livre, ele pensa que é livre, mas ele é escravo do pecado, ele é escravo dos seus desejos, ele é escravo dos vícios, ele é escravo de forma no sentido de que ele não tem plena liberdade para ser realmente livre para fazer o bem. O homem é escravo não apenas do diabo, ele é escravo do mundo, do sistema. É como se o mundo, que esse sistema posto no maligno, colocasse no homem um jugo, e esse homem não consegue livrar-se desse jugo. Aí diz o texto que ele também se torna escravo, não apenas do diabo e do mundo, mas da carne, ou seja, os desejos do seu coração, os impulsos que brotam de dentro dele, são impulsos para o mal. A Bíblia diz que é do coração que procede o adultério, o roubo, o assassinato, a maldade, a violência. A maldade não está apenas nas estruturas, não é apenas uma questão de sistema político. Você percebe que outrora as pessoas pensavam que o que faltava à humanidade era educação. Nós demos educação para o homem. O que aconteceu? Explodiram-se 2 guerras mundiais no século passado. Porque não é uma questão de informação, é uma questão de transformação. Só Deus pode dar ao homem um novo coração, uma nova mente e uma nova vida. Por esta razão, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Morto no sentido de que o homem não tem capacidade de se dirigir para Deus, de escolher a Deus, de buscar a Deus. Um morto não tem desejo, um morto não tem reação, um morto não tem apetite, um morto não tem iniciativa. A salvação é obra total e exclusiva de Deus, porque ou Deus intervém na nossa vida ou nós perecemos, ou Deus nos chama ou nós permaneceremos para sempre no sono da morte, ou Deus age em nós, ou então nós jamais agiremos na direção de Deus. Por isso Paulo diz, Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos escravos do diabo, da carne, do mundo, dos pensamentos, e mais éramos por natureza filhos da ira. Mas diante dessa situação tenebrosa, dessa escravidão opressiva, diante deste cenário de desespero, de sombras, de trevas, a Bíblia diz que agora vem uma segunda verdade, uma segunda afirmação nesse texto. Primeira delas, o pecado trabalha contra nós. A segunda verdade é que Deus trabalha por nós. Chega no verso 4, Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que Paulo está dizendo é que o pecado levou-nos à escravidão e à morte. Mas nesse cenário de escravidão e de morte, Deus irrompeu na nossa história. Deus abriu o nosso túmulo existencial e nos arrancou da morte, e nos tirou do império das trevas, e nos tirou da escravidão do diabo, e quebrou as algemas do nosso pecado, e nos tornou livres. Nós temos vida, nós somos livres. Jesus entrou na nossa história, perdoou os nossos pecados, limpou a nossa consciência de obras mortas. Jesus Cristo lavou-nos com o seu sangue, e agora aqueles que creem no seu nome são salvos, perdoados, justificados, são santificados, transformados à imagem de Jesus Cristo. Recebemos um coração novo, recebemos uma mente nova, recebemos uma vida nova, recebemos uma família nova, recebemos uma herança nova, uma pátria nova. Deus fez tudo novo na nossa vida. Paulo prossegue e diz assim, que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema
riqueza da sua graça. É maravilhoso entender isso, que agora você está unido a Cristo. Você está escondido com Cristo em Deus. Você está enxertado em Cristo. E desta forma, ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. A salvação é dada a você e é assegurada a você por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo chega no verso 8 de Efésios 2 e diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, salvação não é uma questão de mérito. Eu não mereço a salvação. Eu não conquisto a salvação. Eu não trabalho para alcançar a salvação. Porque se eu trabalhasse para alcançar a salvação, eu seria o agente dela. E eu receberia os aplausos e os méritos desta conquista. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu não sou salvo porque eu pratico obras, eu não sou salvo porque faço caridade, ou dou esmolas, ou frequento a igreja, ou leio a minha Bíblia, ou faço oração. Eu sou salvo não por minha causa ou pelos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Eu estava perdido, eu estava escravo, eu estava morto. Mas Deus me amou quando eu era pecador, quando eu era ímpio, quando eu era fraco, quando eu era inimigo dele. E Deus me arrancou da morte para a vida. É isso que significa ser salvo pela graça. Porque eu não merecia e Deus me amou. Eu estava perdido e Deus me encontrou. Eu estava morto e Deus me deu vida. Eu estava escravo do pecado, da carne, do diabo e do mundo, e Deus quebrou as minhas algemas. Que verdade bendita, que obra gloriosa é a obra da salvação, porque Deus trabalha por nós. Paulo diz que isto não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não há espaço para nenhum ser humano se gloriar diante de Deus, para bater no peito e dizer, não, eu estou aqui no céu porque eu fiz por onde, porque eu conquistei, estou levantando esta taça e este troféu da minha salvação por honra ou mérito. Não, salvação é obra da graça de Deus, porque se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Em terceiro lugar, Deus trabalha em nós. Porque Paulo diz no verso 10 o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. É bonito entender isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você é o poema de Deus. Essa palavra feitura significa poema. Deus está escrevendo através da sua vida um lindo poema, uma música maravilhosa, uma poesia romântica, bela, sublime. E esta poesia que Deus está escrevendo na sua vida é para o louvor da sua glória. Você sim, como salvo em Cristo, há de ser este troféu da graça de Deus, a anunciar como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é cheio de amor. É bonito isso, porque às vezes você olha para a sua vida hoje e não vê sentido. Parece que não tem beleza, parece que as coisas não se encaixam, parece que você está como um bordado pelo avesso, as linhas estão soltas, não há propósito, não há sentido, não há harmonia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus, a imagem de Jesus, o caráter de Jesus. O Espírito Santo que está em você, santificando você, burilando você, cinzelando você, moldando você à imagem de Jesus.
está como que este poeta trabalhando neste poema, para que este poema seja uma expressão máxima da graça de Deus e manifeste em você a glória de Deus. Preste atenção nisso. O pecado trabalha contra você. Deus trabalha por você e Deus trabalha em você, porque você é este poema que Deus está escrevendo para o louvor da sua glória. Mas há uma quarta verdade nesse texto. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. E quarto lugar, Deus trabalha através de nós. Porque chega no verso 10, Paulo termina dizendo assim: nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está dizendo é que eu não sou salvo pelas boas obras, eu sou salvo para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação. As boas obras são a consequência da nossa salvação. Eu não sou salvo porque pratico boas obras, mas porque sou salvo, eu devo realizar as boas obras. Deus me preparou de antemão para as boas obras, não como princípio ou como meio de eu alcançar a salvação, mas porque já recebi essa salvação de graça, agora eu devo viver na prática das boas obras para que o nome de Deus seja exaltado. O que Paulo está nos ensinando é que agora Deus trabalha através de nós, até porque as boas obras que nós praticamos, não as praticamos por iniciativa nossa ou por força nossa, porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto o realizar. Nós somos como que um ramo enxertados na videira, ligados à videira. O ramo só produz fruto porque ele recebe esta seiva da videira, e a videira verdadeira é Jesus Cristo. Consequentemente, tudo que nós fazemos de bom, nós fazemos porque Cristo habita em nós e a força para esta prática das boas obras emana do próprio Jesus que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que está em nós, que gera em nós este fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da justiça, da santidade, do amor, do domínio próprio. Sabe, é tão maravilhoso saber que Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. Esta gloriosa salvação, maior presente de Deus. Se você ainda não recebeu esta salvação, você pode recebê-la agora mesmo, porque a Bíblia diz que nós recebemos essa salvação pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, onde você está, você pode convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu coração e receber este presente gratuito que Deus oferece a você de graça pela fé em seu Filho bendito, Jesus Cristo. Ore comigo neste momento. Entregue a sua vida ao Salvador Jesus. Tome posse desta salvação e viva para o louvor da glória de Deus. Ore comigo assim. Deus querido, obrigado por tão grande salvação. E agora, ó Deus, eu pela fé recebo este presente que Tu me deste em Cristo Jesus. Eu quero a partir de hoje viver para o louvor da Tua glória, viver de modo digno desta vocação e deste glorioso Evangelho que me alcançou. Louvado seja o Teu nome por esta bendita salvação. Em nome de Jesus. Amém.